vencer as dificuldades emocionais? Como reduzir esses impactos? Como reconhecer isso? Afinal de contas, as relações estão cada vez mais difíceis. Se guardar é a melhor opção, fugir dos problemas para evitar, para ter paz, é a solução. Enfrentar é a solução. Qual é a solução? Existe uma solução mais exata? Aquela que eu posso tomar como medida imediata, no sentido de vai resolver agora? Afinal de contas, como vencer esses desafios, como vencer pessoas, situações, cenários desfavoráveis que estão, de certa forma, cada dia mais batendo aonde? Em nossas portas. Pois é, se você está passando por isso, se você quer entender isso na prática, ou se você quer evitar isso, então esse vídeo é para você. Primeiro que, para a gente começar a entender como vencer as dificuldades emocionais, é estando cada vez mais perto de nós mesmos. É exatamente isso. É a única maneira que nós temos de entender como lidar com o outro. O que está acontecendo na atualidade, e eu não digo atualidade agora, de 1 ou 2, 3 anos para cá, é de 20, 30 anos para cá, é que nós estamos cada vez menos perto de nós mesmos. Primeiro porque a quantidade de distrações e informações estão batendo em nossa porta em um nível que não está deixando a gente parar para pensar. A gente está com dificuldades de pensar rápido. Pode reparar, a gente tem algumas dificuldades de pensar rápido. Isso acontece porque são tantas informações, são tantas coisas acontecendo no mesmo tempo do nosso lado, que a gente tem dificuldade de começar a processar o que realmente é verdade, o que de fato tem importância, quais são os valores e, pior do que isso, as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais nos cobrando, direta ou indiretamente. Pode prestar atenção nisso. O ponto hoje é como a gente pode começar a vencer as dificuldades emocionais que a gente passa. E primeiro ponto, quando eu falo de estarmos com a gente mesmo, é que primeiro nós somos a nossa principal companhia. Você pode até achar que não. Você pode até fazer algumas manobras, preencher os seus espaços, para que cada vez mais você esteja envolvido com outras pessoas ou até mesmo com situações que façam você fugir de você mesmo. Mas, de qualquer forma, nós estamos cada dia mais conectados com a gente mesmo de uma forma indireta, velada e inconsciente. Por que isso? Porque se eu tenho a minha própria companhia como o carro-chefe, como consciência do que eu faço no momento presente, primeiro, não teríamos tantas depressões como nós estamos passando por aí. Para começar, nós teríamos menos dificuldades em se envolver com o outro, porque nós estaríamos muito mais aqui, nessa caixa que cobre a nossa energia, o nosso espírito, que somos nós, que é o corpo físico. Então, assim, o que acontece? Parece uma coisa meio filosófica? Na verdade, não é a ideia. E também não é uma questão filosófica. É um fato. Nós somos uma energia. Somos um espírito aqui coberto por isso, certo? Então, se você for para pensar, quando eu falo das distrações e das informações, é que ao longo dos últimos 30 anos, nós, sei lá, triplicamos, quadruplicamos a velocidade das informações. Aquilo que você teria que atravessar uma avenida, uma rua, ou pegar um ônibus para ir numa biblioteca para entender, para estudar, para conhecer, você tem na palma da sua mão em questão de segundos, milésimos de segundos. Isso é uma distração somado com grandes informações. E a gente, na verdade, não tem a base certa se tem veracidade ou não muitas coisas que nós vemos. E a prova disso
São muitos fake news, muitas pessoas inventando muitas modas. Porque existem públicos para isso, senão não teria. Mas não adianta a gente entrar no julgamento. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não têm acesso a estudos, que não têm condições ou que não têm bons mentores para ajudar a caminhar mais rápido, para aumentar a sua velocidade de conhecimento. De um outro lado, nós temos poucos conhecimentos ou zero conhecimento. E do outro lado, nós temos excesso de conhecimento sem prática. Esse é o ponto. É por isso que nós estamos cada vez mais com dificuldades emocionais nas relações do nosso dia a dia. É claro que aqui o foco é o trabalho, são as relações do nosso trabalho. Porque não adianta a gente ficar aqui iludido, achando que a gente não tem que desenvolver habilidades, se capacitar para aprender a lidar consigo e com o outro, para que a gente melhore a nossa prosperidade, as nossas relações, porque, querendo ou não, nós estamos com as pessoas o tempo todo. É através delas que nós evoluímos, é através delas que nós nos conhecemos mais. Por quê? Porque as pessoas, elas despertam em nós sentimentos, emoções, que às vezes até a gente mesmo não consegue reconhecer. Tem coisa que você fala, meu, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não estou conseguindo acreditar que eu tomei essa atitude. Cara, eu não acredito que eu cheguei nesse ponto, nesse nível. Repara uma coisa, existem pessoas, tanto empresas como relações a dois mesmo, existem tanto empresa quanto pessoas que você se envolve, que você vive uma tranquilidade. É uma relação ali que você pode dizer tranquila, a coisa flui, vai, você pode até não evoluir muito. Mas tá tranquilo, não tem maiores dificuldades, né? Você vai conseguindo torear. Mas aí alguma coisa muda na sua vida e você muda de parceiro, ou você muda de empresa. Consequentemente, mudam-se as pessoas. E é nesse momento, com essa troca, com pessoas distintas ao seu redor, que você começa a reparar a extração de sentimentos que nunca você imaginou sentir. Você começa a viver eventos que você nunca imaginou passar. Por que isso? É o cenário que muda? Claro. E o cenário ele muda. Por quê? Porque neste palco visionário você não está sozinho, nem que você queira. Nesse palco você está bem ou mal acompanhado. Ainda que agora a moda do momento seja o trabalho híbrido ou o próprio trabalho 100% home office, você não está só. Quando não está em casa com as pessoas que você mora, que está envolvido ali, indiretamente você está no trabalho, seja por telefone, seja por e-mail, o que torna as relações cada vez mais difíceis. Porque se a falta de compreensão, de interpretação, de conexão, de comunicação, no geral, já é difícil com você e a pessoa ali junto no tete a tete, imagina só a distância. É muito pior. E como a gente ainda não aprendeu a vencer as dificuldades relacionais com a gente e com o outro, o que está acontecendo? Nós tendemos a se afastar, a fugir, a buscar distrações, subterfúgios que façam você não ter que ficar conectado com uma coisa chamada dor emocional. Porque se eu tenho dificuldades com dores emocionais, logo eu tenho dificuldades de entender porque algumas coisas me causam dores emocionais. Então é normal, é natural até do cérebro te proteger. Porque se te causa dor, ele vai fazer você fugir. E você vai fazer o quê? Vai fugir. Você vai, ao invés de você determinar um comando para o seu cérebro, não, peraí, deixa eu me colocar na situação, você vai tendenciosamente, numa questão até de conforto e proteção, autoproteção, você vai fugir de determinadas situações. Você pode perceber isso claramente quando você muitas vezes faz alguns trabalhos que, você não está feliz, você não está bem, mas aquilo está te deixando tranquilo. Às vezes sim, nem sempre não. Como eu digo, nada é uma coisa só. Por quê?
Porque às vezes você vê isso claramente, uma falta de performance, falta de motivação, falta de ânimo com muitas pessoas, com muita frequência. Isso significa que triplica quando você faz aquilo que você não gosta ou quando você está movimentando uma energia ali que não está legal e ainda tem muitos problemas em cima disso. Então, assim, antes você fugiu de uma situação para tentar buscar um conforto naquilo que te enchia menos o saco. Mas alguma coisa começa a mudar lá também e aí você passa a ter encheção de saco. E aí você tem uma encheção de saco sem nada de prazer em cima do que você faz. Meu, pensa. É uma bomba relógio para depressão, para tristeza, para baixa performance. Então você não cria, você não faz nada. E aí, se você já não tinha ânimo antes para fazer alguma coisa, agora menos ainda. Você vai ter menos ainda. Porque você não tem um ponto de prazer em nada do que você faz. Agora, por que isso acontece? Porque nós estamos o tempo todo fugindo? É e não é. É porque, basicamente, nós estamos muito desconectados de nós mesmos. O problema é esse. Eu não me encaro, então eu fujo. Eu não me encaro, então eu não enfrento algumas dificuldades. E por quê? Porque me faltam habilidades. Eu não me sinto capaz de enfrentar uma determinada situação. Agora, como é que se capacita? E a gente vai entender isso claramente nesse vídeo de hoje. Quando a gente entender isso, daqui para frente, tudo é uma construção do novo. Daqui para frente, tudo é uma construção do que eu posso fazer no aqui e no agora. Então, a gente precisa entender as dificuldades emocionais que nós vivemos como um ponto de partida assim. Estou cada dia menos comigo mesmo. E cada dia mais eu entendo menos as outras pessoas. É tipo isso. As pessoas, elas estão sem saco, sem paciência. Então, se você pegar a soma disso que eu acabei de dizer, com cada um fugindo de si próprio, é o colapso emocional que nós estamos vivendo. Hoje, por muito pouco, você fala com alguém, pede um favor ou pede uma ajuda e você não tem. Você convida pessoas para uma festa ou para algum evento quando tem resposta. Na maioria das vezes as pessoas nem te respondem. E pode reparar que isso depois da pandemia piorou. Então você trabalha com uma pessoa que ela faz questão de estar ali te prejudicando. Ou te enchendo o saco. Ou apontando para você a inveja. Por quê? Porque ela quer ser você, porque ela quer fazer o que você faz, porque ela quer ganhar o que você ganha. Porque ela está o tempo todo focado em você. Por quê? Porque ela está se desfocando dela. Ela está fugindo dela, então o alvo dela é você. De contrapartida, você também está fugindo de você. Porque você está muito distraído, com muitas informações que você não sabe se bem é verdade ou mentira. Talvez pegou algumas como verdade e está vestindo talvez um terno que não é seu. E o peso da infelicidade é muito maior. Tá entendendo? Estou simplificando, porque se for para eu falar o que significa dificuldade emocional, inteligência emocional, etc e tal, posso falar algumas coisas, mas isso está no Google. Eu quero te trazer coisas com muito mais contundentes. Para que a transformação ela seja na prática. Para que a gente junto consiga subir mais um degrau. Que você me diga, pô, Patrícia, eu estou aplicando isso, está funcionando. Então, eu estou trazendo os bastidores para o palco. E aí, lógico, construído, estruturado, nós vamos montar um plano de ação. Porque nada é da noite para o dia. Mas, para pensar, qualquer mudança que você faça, você já vê um nível acima a começar a mudar. Nós temos uma grande tendência, e estamos fazendo isso com muita maestria, que é acumular frustrações. Nós estamos acumuladores de frustração. Isso é perigosíssimo, porque a gente chega numa certa idade, por consequência, a gente já não tem tanto mais gás. A gente passa a se limitar com algumas coisas, com algumas crenças.
E aí, quando a gente olha para trás e pensa que poderia fazer muitas coisas, que você fala, cara, por que eu não fiz? As forças, elas ficam cada vez mais fracas. Ou seja, é porque nós temos pontos de forças e nós temos fraquezas. E tá tudo bem. Nós somos seres humanos, então tá tudo tranquilo. A gente precisa entender isso. Então a gente tem os nossos pontos de fraqueza também. E se você não reconhecer isso, vai ser bem difícil. Ou se você viver olhando para o seu ponto fraco, você nunca vai saber o que é experimentar na prática como agir com um ponto forte. Então, para começar aí. Primeiro, nós precisamos entender que nós temos dificuldades porque nós somos já uma dificuldade. Não é fácil nos conhecermos. A gente não vem com o manual de como nós funcionamos. Então, até os seus 15, 16, 20 anos, você só recebe inputs, ou seja, muita informação, muita informação. O que você recebe são histórias vividas de outras pessoas e que parte dessas histórias são colocadas para você como verdades, como lendas, e você vai vivendo, vai experienciando algumas coisas, adequando com aquilo que você aprendeu e vai fazendo a coisa ali, tendo uma determinada resposta aos eventos que você vive, da maneira que você sabe, algumas voltadas por algumas emoções, outras porque você acha que alguém te disse isso funciona, e aí você acredita que, então, se te passaram isso é a mais pura verdade, então você vai agindo. Só que você vai sofrendo, porque você não está, na verdade, conseguindo vencer as dificuldades. O que você está é repetindo padrões. Repetindo histórias, cases, de que alguém te disse que aquilo é uma verdade. Então, é como se você se sentisse cada vez mais, assim, encurralado, sabe? Isso é muito ruim. Porque quando você está numa fase, por exemplo, de adolescente, por que o adolescente é rebelde? Por isso, porque, ele está cansado de ficar só recebendo. Agora ele quer, colocar isso para fora. Aí ele vai para o mercado de trabalho. Putz, não é nada disso do que foi dito para ele. Ou, se é que foi dito alguma coisa. E aí dá pau, né? Então a gente vai aumentando cada vez mais as dificuldades. Cada vez mais você tem pessoas com crenças muito limitantes, que têm grandes dificuldades de mudança. Tem gente que não consegue parar para pensar, nem na ideia de pensar em uma posição nova, de uma forma diferente. Não se permite, porque acha que é isso, ponto, acabou. E tem pessoas que até se permitem, mas que na primeira montanha que começa a subir, já desiste, porque não se exercitou antes, não se preparou antes, e aí quis fazer, tipo, em 7 dias o que não fez em 10 anos. Então, cansa. Então, as dificuldades, elas começam já a partir de nós, porque nós somos uma máquina de várias caixinhas pretas que a gente precisa começar a abrir. E como é que você abre? Como é que você começa a saber que existem essas caixinhas? Primeiro você precisa querer enfiar a mão na cumbuca aí. Para você saber que tem essas caixinhas. Para você saber que existem essas caixas aí para serem abertas. E claro, você não vai pegar todas de uma vez, porque você não vai reconhecer todas de uma vez. É conforme você vai entrando que você vai vendo uma caixinha, vai abrindo. Algumas vão ser bem legais, você vai amar. Outras você vai odiar e vai falar, isso aqui não me pertence. Pera aí, tá dentro de você. Então ela te pertence. Ela pode até não ter uma carinha boa, ela pode até não ser legal. Tem muita coisa ali que você fala, não é possível, não, isso não tá dentro de mim. Tá. E isso é a mágica, né? Porque conforme você vai adentrando dentro de si, você vai conhecendo mais. E vai reconhecendo também o que não é legal. E o que não é legal, ok, putz, que chato, hein? Vamos melhorar isso aqui. Vamos mudar, vamos melhorar, vamos rechear isso aqui. Ou aceitar e tá tudo certo. Pera aí, mas deixa eu pegar aquelas outras 2 caixinhas lá que são mais bonitas. É lá que eu vou focar. Putz, mas eu já percebi que se eu estiver numa baixa densa,
Se eu entrar numa sombra, eu corro o risco de entrar nessa caixinha aqui, ó. Não quero não. Falta mais diálogo com nós mesmos. Então, nós precisamos entender que quanto mais a gente fugir de nós mesmos, pior vai ser. Depois, não é diferente com o nosso oponente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Se eu sou uma pessoa cheia de dificuldades, de sombras, e que pouco me conheço, porque pouco convivo comigo, isso não é diferente com o meu oponente. Muitas pessoas que eu irei encontrar ou que estão comigo ao meu lado nesse momento têm as mesmas dificuldades. Tá dando para entender? Agora você imagina eu com as minhas dificuldades lidando com outras dificuldades e isso se chocando no mesmo espaço. Eu precisando de uma determinada pessoa, a pessoa precisando de mim, ou eu achando que não preciso de ninguém e eu convivendo com pessoas que acham o mesmo. Então, essa relação de quanto melhor eu lido comigo e mais lido com o outro, ela é profunda, porque aí eu começo a construir a ideia de como posso fazer para vencer inicialmente as dificuldades que eu tenho emocionais, principalmente comigo e com o outro. E é claro, quando nós começamos a entender isso, fica tudo muito mais claro. Então, o primeiro ponto inicial é a gente poder, para vencer as dificuldades emocionais, é reconhecer que elas existem. Enquanto eu não reconhecer que elas existem, eu vou ficar batendo cabeça. E isso vai ficar cada vez mais distante para mim. E como é que eu começo a reconhecendo, Patrícia? É você entendendo o seguinte: as crenças que você tem, ou seja, o que é isso? Aquilo que eu acredito, que eu boto fé que é. Se eu achar que todo dia, 8 horas da manhã eu levanto, meu dia é melhor, então meu dia vai ser melhor. Isso é uma crença, eu acredito nisso, porque isso vai acontecer. Então, se você entender quais são as suas crenças, se você tem crenças que te elevem, ou se você tem crenças que te joga para baixo, já é um passo para você reconhecer. Porque nós precisamos reconhecer a nossa humanidade. Nós somos e temos falhas. Eu nunca esqueço quando eu fiz mentoria há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, através das sessões, eu fui descobrindo coisas assim que eu falei, não, eu não posso. Não sei se eu faria isso ou se eu poderia pensar dessa forma. Nós não nos aceitamos. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a pensar. Eu me aceito? Peraí, até onde eu me aceito? Mas o se aceitar é profundo, não é uma coisa, eu aceito a roupa que eu vi, eu uso o cabelo que eu tenho e tal. Primeiro que nem sempre a gente aceita, né? Tem coisa que a gente não aceita o cabelo, tem hora que a gente não aceita a cor do olho, tem hora que a gente não aceita o nosso corpo. Estamos o tempo todo mudando, o tempo todo fazendo coisas. E essa erupção de sentimentos, de emoções, ela é distribuída para todos que se envolvem do nosso lado. E a gente sai distribuindo porrada para todo mundo. Ou é amor de um lado ou é porrada do outro. Mas estamos sempre doando essas energias do que estão aqui dentro acontecendo. Então, reconhecer isso é o principal fator. Se as crenças que eu tenho, elas me elevam ou elas me derrubam? Anota a lista, faz uma lista bacana. Porque aí você vai entender assim, meu Deus, tem sentido. Eu realmente tenho crenças que me elevam, se agarra nelas. Não, eu tenho algumas que me puxam para baixo. Então, lista. O que te impede de seguir diferente, de fazer diferente, de procurar novos caminhos, de ter outros comportamentos, de pensar de forma diferente, para que isso não mais te destrua? Tá dando para entender? Depois, o segundo ponto é a gente aprender a enfrentar as nossas dores. Cara, eu tô para te dizer que isso é a mais difícil. Mas também tem um campo vasto de possibilidades interessantes nisso aí. Olhe para as suas dores. E por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente tem dificuldade emocional, a gente tem algumas dores batendo na nossa porta.
aquilo que a gente julga chato, nossa, que chato. Por exemplo, eu ter um conflito com um colega, eu tenho que ter que destacar ali algumas questões com ele que estão acontecendo no dia a dia. Eu vou falar que ele está me incomodando. Eu vou perguntar alguma coisa para ele que acho que ele é um cara que ele não gosta de ouvir, se eu for lá, mas eu vou ter que enfrentar isso. Pode reparar, isso causa desconfortos. Em alguns casos, até dores. Falar com o meu chefe, resolver com um colega. Eu trabalho com pessoas que gritam, tem gente com inveja, ela está me prejudicando. Fui falar com o meu chefe, o cara não me deu atenção. Falo com a empresa, ela não acredita em mim. Isso te causa dores emocionais. Tem hora que vem um aperto no peito, tem hora que você fica mal, para baixo, aquela angústia, dores emocionais. Provenientes de quê? Desses resultados dessas relações conflitantes. E a gente não quer sentir nada disso, então a gente foge. Ao invés de enfrentar. É o famoso dizer não, por exemplo. O dizer não, meu, pode prestar atenção. Eu tive mentorados que foi muito legal. Eu dou alguns exercícios do enfrentamento, então eles me trazem algumas dores, algumas dificuldades, a gente vai fazendo isso num dia a dia ali, né? Você vai fazendo vou usando técnicas com eles. Cara, você tem medo disso? Então você vai chegar amanhã e vai chegar com uma seguinte frase, vai abrir a porta e vai falar aquilo que você estava com muito medo. Mas, Patrícia, eu tô com... Faz, vai aos poucos, vai lá e entra na cena e bora. E aí depois, na semana seguinte, e aí, você fez? O que você sentiu? Nossa, meu rosto queimava, eu fiquei com uma dor de cabeça de pressão, eu fiquei angustiado, enfrentei, foi muito legal, mas no começo foi muito ruim, ou seja, olha quantas movimentações nós sentimos através dessas emoções, através desse enfrentamento, tá entendendo? É muito louco, mas é muito, 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 muito gratificante quando você começa a ver que esse bicho não é tão feio assim. Que é muito mais a nossa insegurança, é muito mais o nosso medo, é muito mais a nossa preguiça, até às vezes é preguiça de enfrentar. Porque a gente está sempre atrelando, por exemplo, eu não vou bater de frente com o meu colega porque ele vai achar que eu não sou legal. Aí você está preocupado com a sua casca, né? Com o que ele vai pensar de você. Também não é você olhar e falar, vou falar que se dane pronto. Não, caminho do meio. Quais são os resultados bons que eu posso ter a partir desta mudança? Quais são os benefícios que eu terei se eu enfrentar essa dor? Patrícia, qual é a resposta? Serão os resultados. Quando você fala não, até quando você... pode prestar atenção. Quando você começa a falar não, isso aconteceu muito comigo, eu tinha uma puta dificuldade de falar não. Eu não queria causar desconforto para ninguém. Eu não queria que ninguém sentisse, ninguém sofresse, até eu entender por quê e o que estava por trás desse meu sentimento. Tudo aqui. E aí eu falei, não, aí o cara vai te pedir um favor na empresa, não, eu não consigo fazer. Eu dava uma volta. Eu ia no México e voltava para dizer uma coisa que eu poderia dizer aqui. Dava uma volta de 360 graus. Eu não tinha uma comunicação assertiva, né? Então, era, sabe, falava. E às vezes não conseguia dizer exatamente o não. Ficava tão mal interpretado o negócio que eu falava, a pessoa não entendia muito bem, mas ela entendia que eu ia fazer. Aí eu falei, não, peraí, não era isso que eu ia fazer, eu tinha que falar não. E aí virava um imbróglio, virava uma confusão, a comunicação só ficava pior. Por quê? Falta de coragem. Mas eu fui o rosto queima, cara. O rosto queima. Então, tem várias situações, por exemplo, quando você vai enfrentar alguém gritando com você, quando você vai enfrentar alguém apontando o dedo na sua cara, quando você está enfrentando uma situação que está te deixando humilhado, desconfortável, que você vai falar, não, eu não vou fazer isso para perder emprego. Você quer saber? Eu vou falar. Porque dentro do que eu entendo, isso aqui não é justo. Faça o que você quiser, mas eu não aceito isso aqui. Isso, seu rosto, na hora que você fizer isso, seu rosto vai queimar, seu coração vai bater que nem um... Você vai tremer inteiro. Mas depende do resultado que você tiver, nunca mais.
E aí você vai experimentando, vai experimentando, vai experimentando. Tá dando para entender? E o terceiro ponto, ele vem em seguida. Aceite as suas dores. Aceita. Puta, tá doendo, cara. Caramba, que chato isso. Puta, que chato, que desconfortável eu tenho que resolver isso aqui. Nossa, que desânimo, nossa, eu vou ter que enfrentar essa relação. Eu vou ter que enfrentar, ter que dizer isso. Você já reparou que tem relacionamento a dois? É engraçado, isso eu já vivi isso. Primeiro, eu tinha dificuldade de terminar o relacionamento. Meu Deus, era um parto pra mim, assim. Eu sofria. Olha, eu tô trazendo para relação, mas isso tudo a gente atrela para a empresa, tá? Porque às vezes você não tem coragem de falar com o seu chefe um assunto delicado. Às vezes você não tem coragem de pedir um reajuste. Às vezes você não tem coragem de dizer para ele que tem alguma coisa que ele está fazendo que está te incomodando. A gente tem N situações que a gente não tem coragem. Mas eu já passei por isso, de não ter coragem de terminar a relação. Eu dava uma volta, ou eu ficava cozinhando aquilo por mais tempo, porque não queria magoar, porque não queria deixar... e mal eu sabia que a pessoa já sabia. E ela estava até usando do meu perfil para se favorecer da situação. Porque o outro se favorece da nossa situação. A gente sofre, quer ficar legal na fita com o outro e toma na cabeça. Agora, quando a gente aprende a aceitar a dor, o que é aceitar a dor? Puta, eu vou falar, eu vou conversar, eu vou me impor, eu vou fazer. Você vai sentir muitos desconfortos, mas enfrenta. Vai em frente e segue. E eu vou te dizer por que parte dessas dificuldades elas existem. E eu vou te dizer porque parte de tudo isso acontece que faz a gente cada vez mais ter menos resultados na vida. É porque a gente preza muito mais e gostaria muito mais que o cenário é que mudasse, que as pessoas é que fizessem diferente. Até para, de maneira inconsciente, deixar a gente mais quietinho e a gente ter que menos resolver. Por exemplo, eu acho que a pessoa tinha que acordar para a vida e trabalhar mais. Eu acho que aquela pessoa devia ser menos invejosa e fazer o trabalho dela. Eu acho que o Augusto deveria ser menos fofoqueiro e fazer o que ele tinha que fazer. Eu acho que o meu chefe, aquele troglodita, ele deveria vir aqui e me dar um aumento, ou ele deveria vir falar um obrigado pelo seu trabalho. Eu acho, eu deveria, eu acho, ele, ela, enfim. Então, isso também é um distrator, ou seja, eu fico distraída achando que os outros tinham que mudar porque eu não estou conseguindo enfrentar nada disso. Mas eu vou te dizer uma coisa, visionário, presta atenção. Quando você entender, assiste esse vídeo de novo se for o caso. Quando você pegar o jeito e enfrentar, aceitar as dores e reconhecer, você vai ver que a fase, ela é interessante. Você começa a ter um outro gosto pelo negócio. Aí você vai falar assim, Patrícia, e nos demais degraus, como é que é? A gente fica mais encorajado? Fica, mas continua enfrentando dificuldades. Só que por uma outra ótica, a ótica de mais protagonista, ou seja, você sabendo que você consegue fazer algumas manobras. Você não fica mais... Você pode até, vamos falar real, né? A gente até gostaria mesmo que o outro mudasse, que o outro se tocasse, que o outro enxergasse, que o outro acordasse. Mas nós não estamos aqui para mudar ninguém. Se você entender isso, que você não está aqui para mudar ninguém, isso já vai ser um avanço. Porque aí você entende o seguinte, bom, como eu não estou aqui para mudar ninguém, essa não é minha missão, das duas uma. Ou então eu me submeto a não enfrentar as dificuldades e sofrer por isso até envelhecer mal, ou eu olho aqui para dentro, escolho as caixinhas que eu quero abrir, me aceito, me amo, me respeito e faço com que todos façam a mesma coisa. Porque aí eu passo a estar diante de convivências mais sadias, mais qualitativas do que quantitativas. Fez sentido para você? Me diz se fez sentido para você, o que te despertou a fazer. Deixe nos comentários aqui, curta, compartilhe. Tamo junto na jornada. Quinta-feira temos live ao vivo. Se tiver até alguma pergunta relacionada que eu vou falar um pouco do que eu falei aqui, traga. E vamos seguir o jogo dessa jornada, porque eu vou trazer 2 estudos de caso na quinta-feira, combinado? Então, forte abraço, tamo junto e até!